Eu queria que você colocasse seu telefone em modo avião, porque eu quero te levar uma viagem. E essa viagem, que eu gostaria que você fosse comigo, fosse num avião chamado Espírito Santo. E que o aeroporto que nós aterrissasse fosse um aeroporto que se chamasse Palavra de Deus. E que essa noite, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, a Tua graça, Senhor, seja revelada aos nossos corações, Pai. A Tua obra da cruz, que a graça e a verdade seja derramada sobre os nossos corações essa noite. Que haja entendimento, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos declarar essa noite a Tua palavra, Deus, que nós estamos construindo a nossa casa, e ela não está sendo construída sobre a areia. Deus, nós estamos construindo a nossa casa sobre uma rocha que foi rejeitada, uma rocha que foi completamente rejeitada, que se transformou na pedra, na rocha angular, naquela que nivela, naquela que alinha, naquela que dá prumo à igreja, que dá prumo, que dá nível aos casamentos, às empresas, que traz salvação, que traz cura e libertação em nome do Senhor Jesus. Deus, que essa noite eu estou aqui para declarar uma liberdade para o Teu Espírito Santo. Ó Deus, não se age mais com liberdade do Espírito Santo no púlpito, mas eu quero que o Teu Espírito Santo tenha liberdade essa noite. E eu quero deixar algo no coração da igreja, que quando nós viemos à igreja, e a palavra que ouvimos, ela satisfaz o nosso ego, ela é uma palavra almática. Mas a palavra que você recebe aqui na igreja, e quando você sai lá na rua, ela te dá um aperto e um desejo de mudança. Essa palavra saiu do coração de Deus. E eu não estou aqui para te alegrar essa noite. Eu não vim aqui para te alegrar, porque eu não sou palhaço para trazer palavra para um circo. Eu sou um enviado de Deus, que está aqui para te dizer que sem arrependimento, sem cruz, sem sangue, sem sacrifício na cruz, não há perdão, não há remissão. Mas eu quero declarar na minha vida e na sua essa noite, que já houve na cruz um sacrifício, que levou a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que essa noite possa haver coração apertado, possa haver coração completamente angustiados por mudança, por mudar as suas vidas, por mudar a sua história, e não só para mudar as suas vidas, a sua história, mas fazer diferença no lugar onde estamos. Precisamos deixar uma marca no lugar onde estamos, porque onde Jesus estava, ali havia cura, ali havia restauração, ali havia liberdade, ali havia o reino de Deus sendo estabelecido, e é isso que buscamos e clamamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Olha para a pessoa que está do lado e diz assim: querido, neste momento eu quero declarar o melhor de Deus para a sua vida. Olha rindo com o olho e com um olhar de crente, diz assim: eu tenho na minha boca o melhor de Deus para a sua vida. Diz assim: receba Jesus Cristo na sua vida. Ele é o melhor desta terra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua palavra no livro de Romanos, capítulo 5. Eu quero dizer para você que eu estou pregando essa palavra nesta tradução King James atualizada. Amém? Já está sendo gravado, vai para o YouTube, então, para saber que a versão que eu estou trazendo da palavra é essa. Amém? Glória a Deus. Ganhei essa semana, a pastora Priscila estava de aniversário na quinta-feira, e veio um irmão de um outro ministério e ele me presenteou com uma Bíblia. E a Bíblia é uma versão, como é que se chama, a pastora Demir? Versão, eu não lembro agora, mas queridos, é
bem diferente a tradução, mas uma forma boa de entender, amém? Essa tradução, ela é uma tradução muito importante, amém? É a mais próxima do original que temos nessa versão de palavra, amém? Glória a Deus. E eu quero trazer algo para você essa noite. Eu queria fazer uma pergunta para começar. Eu vou falar de mim, porque quando eu me converti, fui para a igreja, me apresentaram um Deus que não era Jesus Cristo. Me apresentaram, na verdade, um ditador, que eu aprendi que quando eu estivesse fazendo alguma coisa errada, Deus ia trazer sobre mim uma enfermidade. Ele ia colocar uma enfermidade em mim para me repreender, porque Ele era um Deus que ama, mas Ele era um Deus justo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, amado. Eu não confio nisso. Eu não acredito nisso. Porque a Bíblia diz assim: se um filho lhe pede um pão, você dará uma pedra? Se um filho lhe pede um peixe, tu dará uma cobra? E ele diz: muito mais eu que sou Deus, vou dar boas coisas para os meus filhos. Você que é pai, o teu filho faz algo horrível, ele faz algo que você abomina, que você não queria que ele fizesse. Aí você que é pai, amém? Você chega e diz para o seu filho assim: querido, eu sou teu pai, eu te amo, mas eu vou trazer isso para a tua vida, para te mostrar o quanto eu te amo, deita aqui. Daí você pega o carro, vem e passa por cima das pernas dele, e diz assim: olha, isso que eu estou fazendo agora é porque eu te amo, mas é para te repreender. Você faz isso? Você faz isso, amado? E você acha que Deus vai te colocar uma enfermidade? Não, queridos. Pelo contrário, Ele levou sobre eles as dores e enfermidades. Pastor, vou deixar algo registrado aqui. Pastor, eu sou crente, eu não posso ficar doente? Pode. E quem sabe, eu não estou falando que você não vai proferir palavras da minha boca. Você pode ficar doente. Tem pessoas aqui que ficaram doentes. Uma coisa é você ficar doente, outra coisa é permanecer doente. Escuta, uma coisa é você estar doente, outra coisa é permanecer doente. Não, se você está em Cristo, você até pode ter uma enfermidade, mas você vai clamar e até a enfermidade vai cooperar, como está em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito eterno. Deus não é Deus de raiva que bota enfermidade em ninguém. Se você aprendeu isso, querido, você aprendeu de homens que tinham isso no coração, mas não é o Deus da Bíblia, não é o Deus Jesus Cristo, porque Ele é amor. O problema é que eu e você, como seres humanos, nós não sabemos verdadeiramente o que é amor. Nós não sabemos. Sabe por quê? Nós nos baseamos em amor e em emoção, quando está tudo bem, quando está tudo legal, quando está tudo indo bem. Agora, quando há alguém que pega uma arma e mata alguém da sua família, você continua amando aquela pessoa? Ou você teria vontade de pegar uma arma e matar ela? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus é amor, e Ele enviou o seu Filho, e Ele amou o mundo de tal maneira, e quem foi assassino de Jesus foi eu e você, e Deus amou de tal maneira que deu o melhor que Ele tinha para salvar eu e você. Isto é amor. Já imaginou vir alguém matar um filho teu e tu pegar e tu amar essa pessoa de morrer por ela? Nós não temos isso no nosso coração, mas esse é Deus. Esse é Deus de amor, de graça e de misericórdia. Agora, aqui na palavra de Deus, em Romanos capítulo 5, no versículo 3 diz assim: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. Ei, a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz
decepciona. Querido, por muito tempo eu aprendi que na igreja nós tínhamos que ser duros, nós tínhamos que trazer a lei e dizer: vocês não podem isso, vocês não podem aquilo, porque vocês não podem, porque vocês não podem, porque vocês não podem. Eu aprendi isso. Isso nunca me levou a amar Deus, isso nunca me levou a um verdadeiro arrependimento, porque o que nos leva ao arrependimento, o que nos leva a querer servir a Deus, é quando nós conhecemos um Deus de amor, não um Deus carrasco. E quando nós verdadeiramente conhecemos o Novo Testamento. Querido, esta semana passada eu estava conversando com o pastor Ademir, e o pastor Ademir disse assim: pastor, tu já ouviu um programa que tem na rádio aqui em Novo Hamburgo? Eu disse: não. Pastor, escuta esse programa. Meu querido, eu fui ouvir o programa, e eu como pastor, eu fiquei completamente apavorado com o que saiu da boca de pastores que estão falando na rádio. Estão batendo em Jesus, estão batendo na graça, estão batendo naquilo que traz salvação. Queridos, falando mal na rádio, gritando e pulando, dona Luísa, pastora Luísa, de uma mulher que anda de batom vermelho, porque essa mulher que anda disso, que anda daquilo, porque bababá, porque isso é Jezabel, porque isso é diabo, porque isso é... Querido, deixa eu falar uma coisa para ti. Ei, mulheres que usam batom vermelho, prostitutas, homossexuais, lésbicas, vocês são bem-vindas aqui na igreja. Nós não somos uma igreja evangélica, nós somos a igreja dos filhos de Deus. Eu não quero ser chamado de evangélico. Evangélico tem um monte por aí, eu não quero. Eu quero ser chamado da igreja dos filhos de Deus, porque, querido, se eu fosse uma mulher que tivesse de mini saia e de batom vermelho, o único lugar que eu deveria ir buscar era Jesus na igreja e ser aceito. Só que se eu tivesse ouvindo a palavra que eu ouvi na rádio, o único lugar que eu não ia querer ir era na igreja de Deus. Então eu quero dizer para vocês que esse evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo pregava o evangelho onde tinha uma prostituta, onde tinha um pecador, onde tinha isso, era lá que ele estava. E ele não veio para o são, ele veio para os doentes. E é esse Jesus que nós temos que ensinar para as pessoas. Aleluia. Chega, querido. Deus falava no meu coração esses dias, falava no meu coração sobre uma igreja que tem um rei, e isso mostra o livro de Esther. Porque dentro da casa do rei tinha uma mulher, que também é a alegoria de uma igreja, que era a rainha Vasti. Mas ela estava dentro do palácio, em completa desobediência ao rei. Quando o rei chamou a igreja, quando chamou Vasti, Vasti, vem para a minha presença. Eu não tiro a minha coroa, eu não vou. Só que essa igreja que não obedece o rei quando ele chama, está perdendo a coroa, porque Deus está levantando uma igreja que se chama Mordecai, uma igreja que se humilha, uma igreja que está na porta e não entra junto com eles. Sabe onde é que ela está? Na porta, humilhada de pano de saco e cinza. E é essa igreja que Deus chama para conhecer Jesus, e para libertar o povo. Aleluia. Glória a Deus. Eu achei que você ia dar um glória. Glória a Deus. Queridos, quando nós entendemos isso, e eu fui criado assim, dentro da igreja, porque quando eu quero algo, entendeu? E eu não posso ter, eu bato. E eu começo a dizer que a mulher não pode usar isso, que a mulher não pode usar aquilo, porque aquilo, mas na verdade no fundo do coração é o que ele gostaria de ter. Uma mulher com batom, uma mulher bem pintada, uma mulher bonita, bem vestida. Na verdade era isso que ele queria, mas ele está batendo para dizer que não quer. Para enganar os outros, mas a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu queria que você voltasse um pouquinho na palavra de Deus. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 9. Amém? Palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 3. Vou começar no versículo 1, diz assim: que vantagem pode haver então em ser judeu, ou que utensílio existe na circuncisão?
Muitos em todos os sentidos, primeiramente, porque o judeu foram confiadas as palavras de Deus. Sendo assim, que importa se algum desses judeus foram infiéis? A infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus? É uma pergunta. Absolutamente não, Paulo coloca. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, porque sejais justificados em tuas palavras, para que sejais justificados em tuas palavras e sejas vitorioso quando fores julgado. Mas se a nossa justiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus que conhecemos, acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou apenas referindo com a lógica humana, que muitas pessoas acham que Deus vai trazer uma ira, e Paulo está dizendo, eu estou falando isso na lógica humana. Verso 6, é evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgará o mundo? Mas se alguém pode alegar, se a minha mentira resulta a verdade de Deus, engrandecendo ainda mais a sua glória, porque sou condenado como pecador. Ora, por que não dizer como alguns caluniamente afirmam, dizendo, pratiquemos o mal para que nos sobrevenha o bem? Por acaso a condenação dos tais é merecida? Paulo traz um monte de perguntas e um monte de coisa que nós temos no coração. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar algo para você. Aonde que é que o diabo está agindo para roubar a sua bênção? Sabe o que Paulo está falando aqui, está colocando tudo isso? Porque esse povo estava completamente cheio de dúvidas na mente. Porque eles eram um povo judeu que era para receber o Messias, que eles ainda estão esperando hoje, porque eles acham que Jesus ainda não veio. Agora, onde foi que o inimigo trabalhou na mente desde Adão e Eva? É aqui, queridos, na mente que o diabo trabalha. Só que deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, ele até pode tocar na sua mente, mas ele não pode tocar no seu espírito. Ele pode vir trazer uma mentira pela situação que você está passando. Talvez você esteja passando por um deserto. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus disciplina todo filho que recebe. Ele vai, em certos momentos, nos colocar em disciplina por causa da nossa rebeldia, amados. Mas a rebeldia, como eu falei no começo, ela produz quando nós perseveramos. Não é porque chegou algo de dificuldade na sua vida que você vai desistir. Quando você está enfermo, você vai começar a declarar, vou morrer, não tem mais solução para mim, pode comprar o caixão, estou morto. É o diabo que está dizendo isso na sua mente. Agora, se você for para a palavra, você vai ler na Bíblia que a palavra lá em Isaías diz assim, ele já tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, ele levou sobre ele, levou, querido, quer dizer que foi no passado, ele já levou, querido, porque o relógio de Deus, ele atua no tempo de Deus, não no nosso tempo. Ele levou há 2000 anos, mas para mim e para a sua vida é hoje. O relógio de Deus não tem manhã e não tem tarde. É para você hoje, quando você lê a palavra de Deus, e mesmo você não esteja vendo, mas você determina pela fé. Amém. Porque o meu justo viverá e viverá pela fé. Então, se você está enfermo e você declara a enfermidade, você está declarando que você está vivendo não naquilo, na fé na obra da cruz. Aleluia? Olha bem, ontem à noite, o Márcio estava de aniversário ontem e ele me ligou para nós ir lá na casa dele ontem. E eu não sei se foi por causa disso, eu não sei o que foi, mas eu sonhei com vocês dois. Sonhei com vocês dois, na verdade fomos nós 4, eu estava sonhando com nós. Sabe o que eu sonhei? Eu sonhei que tu chegava em mim, entendeu? E me dava algo, tu e o Márcio, e dizia, ó pastor, nós vamos juntos. E me dava algo.
E eu fiquei muito feliz. Que legal, coisa boa e tal. E depois nós estávamos no meio de um lugar, mas um lugar lindo, queridos. Mas era muito lindo, cheio de gente. E eu olhava, aquelas pessoas eram assim, ó. Era como se fosse tudo homens e mulheres de Deus. Eu parecia que eram anjos. Era um lugar maravilhoso que eu dizia assim: eu não quero mais sair daqui. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei, foi algo tão maravilhoso, aquele negócio assim, sabe, que foi bom de estar junto naquele lugar. Amém? Amém. Sonhei com vocês ontem. Belo sonho. Amém? Um belo sonho. Belo céu. Hã? Belo céu. Não, ainda não. Não, eu ainda estava nesse corpo. Mas o céu é aqui mesmo. Não é Teresa. Se o céu fosse aqui, minha filha, vou dizer para ti, tu tem que estudar a palavra para saber o que é o céu. Deixa eu te falar. Deus diz que aqui na terra nós sabemos que o ouro é a coisa mais valiosa que tem na terra, certo? E Deus, para explicar o que vai ser o céu, lá no céu o ouro é asfalto. Porque Ele diz que lá no céu as ruas vão ser de ouro. Então a coisa mais valiosa no céu, nós vamos pisar em cima. O que Deus está dizendo? Que lá no céu vai ser algo, querido, eu como pó, como vaso, eu só quero receber o azeite, eu não quero imaginar o que é o céu. Eu acho que eu não tenho no meu coração como imaginar o que vai ser a glória que Deus tem preparado para todos aqueles que buscam o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Continuando, verso 9. Qual a conclusão? Estamos nós em perdição em posição de vantagem, perdão? Não. Já demonstramos que tanto o judeu quanto o gentil estão todos subjugados no pecado. Presta atenção. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há. Não há um justo na terra. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos ser justificados. Amém? Amém? Amém. E como que eu e você vamos nos justificar perante Deus? Nós podemos chegar perante Deus e dizer assim: olha, eu a partir de hoje, eu não vou mais olhar para outra mulher, eu não vou roubar, eu não vou mentir, eu vou fazer tudo certo. E eu vou fazer tudo certo. Eu, com as minhas forças, eu vou ser bom o bastante. Apaga o meu passado? Não adianta. Eu já estou em pecado, porque o pecado me atingiu desde Adão. Eu já estou debaixo de uma maldição de pecado. Por causa de um ato de um homem, chegou a morte a todas as pessoas. Agora, a bem-aventurança é que muitos não têm coragem de vir no culto pregar. É a graça de Deus, é a obra da cruz. É entender que no Velho Testamento precisava ser feito um sacrifício anual para haver remissão dos pecados. Mas, queridos, Deus enviou o seu Filho em forma de homem, e Ele foi o Cordeiro de Deus, e num único sacrifício, único, Ele retirou o pecado de todo aquele que nele crê. Não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Um único sacrifício foi o suficiente para restituir todas as coisas. Aleluia. Querido, não é debaixo de um jugo. Olha bem, eu sempre quero dizer que quando eu dou testemunho, eu quero dizer uma coisa. Quando eu falo da minha mãe e do meu pai, eu nunca, jamais eu quis desonrá-los. Amém? Pelo contrário, se eu tiver que honrar alguém, eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe. Por quê? O meu pai e minha mãe, eles não têm conhecimento da palavra, mas eles nunca roubaram ninguém. Tudo que eles têm, eles conseguiram com o suor deles, e eles são pessoas que levam uma vida correta. Amém? E a própria palavra de Deus diz que a melhor casa, a melhor família, para mim nascer, para mim conhecer Deus, foi o meu pai e a minha mãe. Amém? Só que o meu pai, como gringo, ele foi um homem muito duro. Ele era um homem que dizia faz, e ele era um homem duro, porque ele foi ensinado assim. Só que isso não fez com que eu morresse de amores. Pelo contrário, veio raiva, veio ódio dentro do meu coração. Agora, queridos, eu vejo aqui dentro da igreja pais que estão criando seus filhos de uma forma diferente, que viram o casamento dos pais destruído, mas hoje
hoje, eles zelam pelo filho, eles compram um carro para andar junto com o filho, eles são amigos, os filhos eles vão para o futebol, eles são amigos, e esta amizade está trazendo o filho a uma obediência. Esse amor que o pai tem pelo filho tem trazendo ele a respeitar o seu pai. Querido, não é por botar um monte de lei e um monte de regra que você vai amar Jesus, mas é entender que ele é um Deus de amor e que ele fez uma obra perfeita na cruz e que ele aceita você do jeito que você é. E você, como Paulo e eu, podemos dizer: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque querer fazer o bem que quero não faço, mas o mal que não quero faço. Aí muitas pessoas acham que aqueles pecadinhos que eles fazem no escuro e tal, o pastor não vê, e que Deus não está vendo. Mas querido, fala a verdade para mim, quando você estava fazendo aquelas coisas escondidas, não foi ali depois que Deus te deu uma bênção que Ele te abençoou? Parece então que Deus quer que você peque para Ele te abençoar? Não, querido, é que Deus quer mostrar para você que lá na arca da aliança, dentro da arca, tinha o cajado de Arão, tinha as tábuas da lei e tinha o maná. Só que isso trazia a morte e a condenação do povo, mas no dia da expiação se colocava em cima da arca o sangue do sacrifício, e eles recebiam perdão, porque Deus não passava o seu olhar para ver a iniquidade do povo através do sangue. Ei, se você já recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, e você recebeu o sangue de Jesus sobre você, eu vou dizer para você, querido, que o véu do primeiro templo, do primeiro santuário se rasgou, dos santos, e também do Santo dos Santos e do lugar santíssimo. Naquela época só um sacerdote podia chegar na presença de Deus, mas Jesus restaurou o sacerdócio na sua pessoa, na sua carne, enviando a promessa do Espírito Santo. E hoje eu e você temos acesso ao Santo dos Santos por causa de um sacrifício que Ele fez na cruz por mim e por você. Isso é a graça de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie, mas é por causa da graça revelada na cruz do Calvário. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus, querido. Jesus. Querido, deixa eu falar algo para você. Quando eu me converti, me ensinaram um versículo que não era para o crente, que era um versículo para quem não era crente, que era 1 João capítulo 1, verso 9. Querido, isso me trouxe uma tortura. Isso me trazia uma tortura tão grande, porque eu queria tanto ser santo. Tinha um ministrado na minha vida: Éder, tu vai ser um pastor. Querido, eu começava a confessar pecado. Não que eu sou contra confessar pecado. Espera aí, eu estou falando de uma outra coisa. Amém? Olha bem. E eu queria confessar todos os meus pecados. E eu chegava e eu dizia: mas querido, como é que eu ia lembrar de pecados que eu já não sou tão novo, de 30 anos atrás? Eu não ia lembrar de todos para dizer. Só que quando eu pecava, vinha o diabo com uma acusação na minha mente e dizia: quem é tu para dizer que tu é crente? Olha aí, tu ainda está pecando, tu nem crente é, tu tá tendo uma mentira, o teu nome não está no livro da vida, não está no livro da vida. E o diabo fazia aquilo na minha mente, eu chorava. Eu estava andando na rua, sabe aqueles cavalos que andam com aqueles negócios assim para não andar para o lado de charrete? Eu andava assim. Eu estava andando na rua, vinha vindo uma mulher lá no fundo, eu, chega, canta lá, mas tira, Deus, é do diabo, Pai, em nome de Jesus, afasta de pequeninos. Eu não vivia uma liberdade em Cristo. Isso não é boas novas do Evangelho, isso é tortura do diabo. Aí me ensinaram que eu tinha que pedir pecado, que eu tinha que pedir perdão, e tinha que pedir perdão, e eu vivia debaixo disso, querido. Não podia botar uma bermuda, porque se eu mostrasse as minhas pernas, era o templo do Espírito Santo. Mas lá escondido fazia coisas horríveis. Não é isso que Deus estava dizendo, querido. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. E nós somos ensinados completamente errado. Por isso que hoje nós temos tanta dificuldade em resgatar aquela pessoa que se desviou do caminho, porque ela não quer voltar. Ela não quer voltar para um Deus que olha para ela e só condena e só aponta. Aonde que está aquele Deus de amor? Aonde está o Deus de promessa? Está aqui, pela graça em nome do Senhor Jesus, porque eu recebo você do jeito que você é.
E eu não quero apontar você, porque em Romanos capítulo 2 diz assim, portanto, és indesculpável o homem o homem, seja quem for, pastor, presbítero, seja quem for, seja o chefe da nação toda, seja o presidente da congregação, seja quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condena em tudo aquilo que julgas ao teu semelhante, pois tu, que julga, pratica exatamente as mesmas atitudes. O que as pessoas estão precisando hoje é conhecer Jesus, é conhecer a obra da cruz, é entender o Velho Testamento. Pastor, então tu está me dando uma carteirinha para pegar? Não, querido, porque a palavra que eu leio diz assim, Romanos capítulo 6, versículo 14, assim: porquanto o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia. Quando você conhece um Jesus de amor, um Jesus que já pagou o teu pecado, um Jesus que te recebe do jeito que você é, um Jesus que te ama, um Jesus que diz para você: anda na minha palavra, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele envia ao teu coração um motorista que se chama Espírito Santo, e a Bíblia que eu leio diz que é o Espírito Santo que te conduz a toda verdade. Agora, para mim e para você que somos igreja, e para você que prega a palavra de Deus, Deus deu uma coisa para nós: ama a teu irmão como a ti mesmo. Isso nós devemos fazer. Não julgar, não apontar, amar. E só ama quem tem Jesus no coração. Aleluia! Glória a Deus! Palavra de Deus de Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ei, é o pastor Ederson que está falando isso? Ou é a palavra de Deus? Presta atenção, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto agora, para aqueles que estão em Cristo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo nenhuma. Amém? Verso 2: porque a lei do Espírito da vida, não é a lei do Velho Testamento, a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Te livrou da lei do pecado que te dizia: não faz, não isso, não aquilo. Deus te transportou para o reino do seu Filho, o reino perfeito, em que Ele aperfeiçoou a obra com a sua carne lá na cruz. E derramou o seu sangue, porque é o sangue do Cordeiro, da nova aliança. Aleluia! Porque a aliança primeira foi quebrada lá no jardim do Éden por Adão, mas Jesus é o Filho perfeito de Deus que recebe todas as coisas. Agora olha o que diz. Olha o que diz. No verso 3: porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, está enfraquecida pela natureza pecaminosa. Queridos, não tem como eu dizer para vocês: não faz e a tua vida melhorar. Isso não vai mudar a tua vida. Amém? Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança de um ser humano pecador, como oferta pelo pecado. Como oferta pelo pecado. Aleluia! E assim condenou o pecado na carne. Na carne de quem? De Cristo. Aleluia. Amém. Verso 5: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Presta atenção, você tem o Espírito Santo dentro de você? O Espírito Santo vai te conduzir a toda a verdade. Agora, se você não tem o Espírito Santo, a tua vida vai sempre estar na obra da natureza humana. Você vai estar sempre fazendo o que o ser humano faz, pecando, e não vai conseguir se libertar, não vai conseguir nada. Por quê? Porque você ainda está na velha natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Uau, querido, por favor, entenda esse versículo de Romanos capítulo 5. Amém? Glória a Deus. Diz assim, verso 6: pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida
e paz. Amém. Verso 8. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-la. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Aí aqui vem uma coisa que eu reflito. O porquê que muitas vezes as pessoas estão tão insatisfeitas na igreja. Sabe por quê, queridos? Porque eles precisam entender que o rebelde não faz parte de Deus. Quem se rebelou no céu e tirou gente do céu, anjo do céu, foi o diabo. Então, se alguém se rebela na igreja, não é de Deus. Agora, quem ama, e quem olha, e quem ajuda, e quem faz, e quem está disposto, e quem quer mudar, e quem recebe o Espírito, é porque o Espírito Santo está conduzindo a toda verdade. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Glória a Deus, fica de pé por um momento. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Para encerrar, eu queria que você ouvisse isso. Você está atento? Deixa eu ver. Glória a Deus. Não, não. Glória a Deus. Aleluia. Vai dar certo. Olha a promessa que tem para mim e para você. Alguém aqui é nascido de novo? Amém. Alguém aqui já recebeu Jesus no coração? Amém. Essa promessa é para mim e para você. Estamos certos. Olha o que a Bíblia diz. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Verso 29. Portanto, aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem conforme a semelhança da imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Eu vou ler de novo, você não entendeu. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Por isso que ele diz que perante Deus, quando nós for apresentados, Jesus, ele vai ser o sacrifício que comprou nós lá do inferno. Ele